Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal para conversarmos, né, sobre mais uma das mentiras, ou desmascarar mais uma das mentiras contidas nas páginas da Bíblia e mais uma outra mentira que os cristãos propagam pela internet, em suas igrejas, para enganar outras pessoas. Há aqueles que contam essas mentiras sem saber, né? Eles contam por ignorância, por não saberem mesmo. A maioria, né? É o, como chamado, o gado, né? Aqueles que contam essas mentiras com intenções, más intenções, são os pastores, os teólogos. Todos esses conhecem que a Bíblia sabe, né? Que a Bíblia é uma mentira, uma farsa. Mas eles o fazem ou tentam manter essa mentirada toda de pé porque eles ganham com isso, né? Eles têm os cursos dele de teologia, né? Filosofia voltada para a religião, essas besteiras toda, né? Eles têm os diversos livros, né? Que eles vendem nas suas igrejas, né? Tudo isso são dividendos para eles. É as revistinhas, são as revistinhas, são os livrinhos que eles vendem. Então, só quem compra essas besteiras é quem acredita nessas besteiras. Então, é interessante para eles fazer com que essas pessoas continuem acreditando nessas bobagens que está na Bíblia. Não é interessante essas pessoas deixarem de acreditar nessas besteiras. Então, por mais que eu e outros canais de ateus demonstrem, dentro da própria Bíblia, que suas histórias são todas mentirosas, vai vir sempre um teólogo, arqueólogo, um, um pastor, né? Um filósofo voltado para a religião, uma dessas correntes religiosas, e vai contar uma mentirinha em cima e vai enganar aos trouxas, aos menos atentos, certo? E, como eu disse, não é do interesse deles que as pessoas tenham de fato conhecimento da verdade e daquilo que de fato os escritos dos antigos hebreus dizem de fato. Jacó desconhecia os costumes da terra de Labão. É uma outra mentira, né? Que o texto tenta passar, mas ele faz, quem escreveu essa mentirada, ele aposta na ignorância das pessoas. Digo das pessoas, na verdade, essas bobagens, como vem sempre dizendo, essas bobagens foram direcionadas para os, os judeus, certo? Eles não tinham pretensão nenhuma que as suas histórias fossem propagadas pelo mundo tal, porque o Antigo Testamento, como os cristãos chamam, não é um livro de religião. Não é um livro de religião. Ali não se prega credo, tá entendendo? Em termos assim, é, universalista, de fazer com que todas as pessoas aprendam algo contido nessa cultura. Não, não tem isso. A espinha dorsal das histórias dos judeus, dos hebreus, simplesmente é adorar esse Deus primitivo e possuir a terra de Canaã. Acabou. É só nisso que se resume esses escritos antigos dos judeus. Não existe pregação de religião, de um bem maior, como se pretende em uma religião de fato. Essa besteira de comunhão, de conversão de povos, de pessoas, de forma universal, você só vai encontrar no Novo Testamento, porque ali é um escrito com intenções religiosas. Mas o Velho Testamento, não, não tem isso, certo? Uma das mentiras que nós encontramos no Velho Testamento é essa ideia de que o Jacó, quando pegou lá, é, casou com a irmã, aí depois descobriu que não era a que ele queria, aí pegou outra, aí depois pegou as duas escravas de cada uma dessas mulheres dele. Aí disse que tudo isso ele não sabia. No caso, quando ele chegou lá, pegou uma filha, aí, não, a gente primeiro dá a mais velha, depois dá a mais nova. Como se ele não soubesse dessa
desses costumes dessas pessoas da terra de Labão, tá entendendo? Isso é uma mentira que o escritor tenta passar e os cristãos compram essa mentira, certo? Isso é mentira, vou provar para vocês. Jacó desconhecia os costumes da terra de Labão? Passa. Essa é mais uma das inúmeras historinhas bíblicas que os cristãos não conseguem interpretar. Eles ficam completamente cegos quando o assunto é Bíblia. Só uma linha de texto dessa obra primitiva, a Bíblia, lhes parece coisa muito difícil, lhes parece coisa de outro mundo. Precisam desesperadamente das interpretações malucas, distorcidas e enganosas de seus pastores, teólogos, arqueólogos e outros. Vejam algumas declarações cristãs que envolvem a suposta enganação que Labão teria causado ao pobre e inocente Jacó. Porque Jacó é o inocentezinho aí, né? O Labão é que não presta. Mas o bandido que enganou o pai, quando o pai era cego, é que presta. Enganou o pai, enganou o irmão, né? Esse presta. Mas ao amanhecer, aí eu vou trazer algumas fontes lá dos cristãos, certo? Eu não peguei o texto em si, não. Texto bíblico. Que é uma história bem conhecida, certo? Mas ao amanhecer, Jacó teve a primeira decepção. A mulher com quem dormira não era a amada Raquel, mas a irmã Lia. Esse tremendo engano só foi possível, veja a conversinha dos cristãos. Esse tremendo engano só foi possível porque nos casamentos antigos a noiva era coberta com um véu. O costume da época, o costume da época determinava que o noivo fosse deitar-se primeiro. Então a noiva era trazida, desculpe, então a noiva era trazida até ele, usando o véu. Somente no escuro o véu era tirado. Champlain, olha o nome do cara, Champlain. Essa é a marmelada que ele prepara aqui para os coitados cristãos acreditarem. A noite é propícia para enganar, mas a luz do dia revela a fraude. Será que Jacó, ao perceber esse engano, lembrou-se de que alguns anos antes havia enganado seu pai Isaque de modo semelhante? Isaque não enxergou quem estava abençoando e abençoou Jacó em vez de Esaú. Agora Jacó foi enganado de modo parecido. Ele não viu com quem estava dormindo. Talvez fosse sua consciência culpada que o impediu de dar uma cajadada na cabeça do trapaceiro Labão. Essa- Bom, o tio havia seguido o costume local. Veja, o tio havia seguido o costume local ao dar primeiro a filha mais velha. Mas isso não justifica a fraude. Ele poderia ter agido com honestidade. Então Labão propôs uma maneira de resolver aquele impasse. Você espera uma semana até terminar a festa de casamento. Então te darei também Raquel, em troca de mais 7 anos de trabalho. Não vendo outra saída, Jacó concordou. Fonte é essa aqui, né? Que fala essa bobagem toda aqui. Certo? É a Novo Tempo, né? É dos Adventistas. Fonte https www.novotempo.com. Site, né? Adventista. Tem até uma TV, né, de nome Novo Tempo, que é deles também. Chegada a época do casamento, fez-se uma grande festa. Ao anoitecer, essa é a primeira fonte, vou trazer a outra, certo? Porque eles tentam justificar essa palhaçada aqui. Chegada a época do casamento, fez-se uma grande festa. Ao anoitecer, Labão deu a Jacó como esposa Lia, e não Raquel. Porque o Jacó, né, queria a Raquel, né? Diz que era a mais gostosa das filhas dele, era essa Raquel, a bonitona, né? Ele era feinha, tinha uns olhares tristes, né? Isso é a lenda, né, que corre por trás. Que essas lendas da Bíblia sempre tem
escorre por trás, né? Que é os escritos apócrifos, né? Eles sempre mostram esses escritos apócrifos, eles normalmente diz mais detalhes, né? Dessas historinhas bíblicas. Contudo, fez sem que Jacó soubesse. Ela estava provavelmente com o rosto velado, como era de costume, e isso aconteceu em meio à escuridão da noite. Ao amanhecer, Jacó percebeu que fora enganado e foi reclamar a Labão, o qual disse simplesmente ser costume daquela terra casar primeiro a filha mais velha. Mesmo que isso fosse verdade, Labão deveria ter avisado seu genro antes. Em vista disso, Labão propôs que, passada uma semana, Jacó recebesse Raquel. Jacó recebesse Raquel como esposa em troca de mais 7 anos de trabalho. Como Jacó a amava muito, concordou. A verdade é que Jacó foi enganado para que continuasse trabalhando. Aqui, essa segunda fonte, né, que tenta explicar a trapaça de Labão para com Jacó, enganou Jacó, né? É que Jacó, a fonte é http www.igrejaredenção.org.br, certo? Léa se tornou a primeira esposa de Jacó, porque de noite Labão enganou Jacó, dando-lhe Léia como esposa, em vez de Raquel, a quem Jacó amava. Jacó protestou por ter sido enganado, mas Labão argumentou que não era costume local dar a filha mais nova em casamento antes da primogênita. Léa provavelmente usava um véu, segundo o costume oriental de cobrir a noiva com um espesso véu, e isto, sem dúvida, contribuiu para o sucesso do estratagema. Jacó servira 7 anos com Raquel em mente, mas por tal trabalho recebeu Léia. Raquel lhe foi concebida, aliás, Raquel lhe foi concedida depois de ele celebrar uma semana de 7 dias com Léia. Mas Jacó teve de trabalhar outros 7 anos como paga por Raquel. A terceira fonte aqui é https vol, né? jw.org e tal. Esse site é JW. É Testemunho de Jeová, né? Testemunho de Jeová aqui, justificando a mentirada, né? De Jacó. A mentirada de Labão em relação a Jacó. Todos eles, nessas 3 fontes, vocês viram, né? Tenta passar a ideia de que Labão enganou Jacó e que Jacó não sabia de nada daquilo. Essa história de que lá naquela terra, primeiro a filha mais velha, depois dava a filha mais nova, se fosse para casar. Tá entendendo, pessoal? Tá entendendo? Aí os trouxas caem nessa conversa. Primeiro, porque não sabe interpretar o texto, né? Se prestasse atenção, veria que isso é uma mentira descarada. A passagem mal feita e elaborada pelo escritor bíblico nos tenta vender uma peça de ficção, pessoal. E como podemos ver, consegue convencer os pobres cristãos, porque ficam, né, com essa historinha, não, é porque ele botou um véuzinho na... Aí naquele, era o costume, né, de botar a mulher com um véu, só entregar ela de noite pro cara na tenda, né? Então o cara não via, né? É, não tinha como ver com quem realmente estava se deitando. Mentira, pessoal. Não faz sentido, não. A primeira coisa que o cara fazia quando o cara, mesmo tendo esse costume de pegar e colocar a mulher lá e, com um véu, mas a primeira coisa que o cara fazia quando ele deitava com a mulher era tirar a roupa da mulher. A primeira coisa que ele ia querer ver era o rosto da mulher, tirava logo o véu, né? Então não tem essa história de que o cara foi enganado, isso é mentira. Isso é lenda. O escritor nos diz que Jacó, aquele trapaceiro que enganou o próprio pai, enquanto este pobre miserável encontrava-se cego em virtude da avançada idade, teria sido enganado por Labão. Vocês viram, né?
que todas as três fontes tentam passar como trapaceiro, enganador, mentiroso e tal, é o Labão, enquanto que o Jacó, eles tentam passar como se ele foi enganado, que ele foi uma vítima aqui, tá entendendo? A primeira fonte, né, fala das questões da mentira de Labão, ou de Jacó, que enganou o pai e tal, mas no final ele tenta dar a entender que o, o Labão foi desonesto, né, que devia ter contado a verdade, aquela história toda. Sendo que Jacó era um marginalzinho, né? Esse Jacó era um marginal. É um dos piores personagens que tem na Bíblia, esse Jacó. Um bandido. Bom, a historinha diz que Labão ofereceu a filha mais velha ao invés da mais nova, a qual Jacó desejava, que era Raquel, né? E o motivo de Labão fazer se deu porque era um costume de sua terra. Os pobres cristãos caem numa historinha dessa e engolem uma mentira dessa. Mentira porque casar a filha mais velha antes da mais nova já era algo conhecido por todos em qualquer parte desse mundo primitivo, pessoal. Não era só lá na para onde Jacó foi que era costume entregar a filha mais velha antes da mais nova. A terra que Jacó foi era a terra de sua mãe, era a terra de seu pai. Quer dizer, digo o pai por descendência, né? Porque o Jacó era neto de Abraão, né? Então essas terras que para onde ele vai é a terra de onde Abraão veio, tá entendendo? Então, isso é tudo mentira. Assim como o primeiro, aliás, assim como o filho primogênito tinha direitos mais que os outros filhos, do mesmo modo, a filha mais velha os tinha dentro de uma família. Não é novidade nenhuma, pessoal, esse negócio do filho mais velho ter, ter primazia dentro de uma família, mesmo sendo, mesmo sendo uma mulher. Mas se ela fosse a mais velha, ela teria, no caso de casamento, né, teria primazia de ser casada primeiro. Embora a Bíblia fale da primogenitura, valoriza em demasia o homem como primogênito, mas também havia mulheres que eram primogênitas. Primogênito é o primeiro que nasce, acabou. Não é só primogênito que nasce primeiro e que seja homem. Não. A mulher que nascesse primeiro também seria primogênita. Embora a mulher que nascesse primeiro, se viesse um homem, ela seria desconsiderada, né? Porque quem tinha valor era o homem. Né? Mas ela, nascendo primeiro, ela era primogênita. E em termos de casar, havendo outras filhas, ela teria prioridade em relação às outras filhas, certo? As outras suas irmãs. Então isso não era novidade nenhuma. Quando o escritor passa essa historinha em dizer que era costume da época, daquele local, casar primeiro a mais velha, depois a mais nova, e tenta passar a ideia de que Jacó não sabia disso, isso é mentira. Mentira. Essa prática não era só observada na terra de Labão, certo? Sabemos que as filhas eram praticamente vendidas naquela época. Se pagavam um dote por elas, certo? E esses casamentos eram logo cedo arranjados, pessoal. E se fosse costume casar-se a mais nova, a mais velha jamais sairia de casa, vez que ninguém iria se casar com uma mulher já velha, com grande possibilidade de não poder gerar mais filhos. E naquela época vocês sabem que era prioridade ter filhos. Aí você vai pegar uma mulher mais velha, podendo pegar uma mais nova. Tá entendendo? Então por isso que primeiro se casava logo a mais velha, né? A primogênita. Porque senão ela chegava um tempo que ninguém ia querer. Quem ia querer uma mulher mais velha dentro do. Lembremos também do caso da trepação. Digo, da trepação é trepar mesmo. Imoral de Ló, sobrinho de Abraão. Estão lembrados? Putaria que Ló fez lá com suas filhas, né? Lá na caverna.
Você sabe que uma boa foda lá nessa época aí se dava quando o cara tomava uns 4 goles ou de vinho, né, que era a bebida que eles mais conheciam, ou de cerveja, né? Então, uma boa furada que para ser boa, naquela época você tinha de tomar uns 4 goles, ficar meio doidão, cheio de cachaça. E a Bíblia nos mostra que Ló fez essa furada com as filhas. Diz a lenda que as filhas enganaram ele. Mentira. Isso é história. É uma outra história mal feita. Faz o mínimo de sentido. O cara sai desesperado a cidade tocando fogo. Os caras levaram até vinho para tomar. Veja que preocupação. Levar vinho. Só em lenda mesmo, né? Pra isso acontecer. Bom, quando Ló é embriagado, vou ter aqui embriagado de mentirinha, quem é que tem o privilégio de dar a primeira furada com ele? Pessoal, quem é que dá a primeira furada com ele? Vão lembrar? Quem é que dá a primeira furada com ele? Justamente a filha mais velha. Não é a mais nova que vai lá dar a primeira furada com o pai. Mas por que a filha mais velha? Por quê? Então, a primogênita disse a menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre nós. Esse entre nós, pessoal, é o verbo entrar. Não é a preposição entre não, aqui é o verbo entrar. Olha, e não há homem na terra que entre a nós. Esse entrar é penetrar, tá entendendo? O verbo entrar na Bíblia, quando ele é usado como complemento uma mulher, a ideia é a ideia é de penetração, ter sexo, tá entendendo? Tem outras Bíblias que trazem mesmo, é ter relações sexuais, outras, aí usa o verbo entrar, certo? Mas esse entrar é penetrar. Ela está dizendo aqui, ó, e não há homem na terra que nos penetre, segundo o costume de toda a terra. Tá entendendo? Se verbo entrar, vocês vão encontrar muitas das vezes, muitas passagens na Bíblia falando assim. Tá, você vai encontrar lá. É porque os crentes, eles ficam tentando esconder essas coisas. Aí tá lá o entrar lá com Jacó, quando Jacó, ele pega a... Desculpe, não, Jacó não. É o Judá. Quando o Judá pega a Nora, Tamar, e pensa que é uma prostituta e mete o vara nela. Também quando ele casa com uma mulher lá das terras de Canaã, também lá aparece o verbo entrar. O Sansão, quando a Bíblia diz que ele entrou na prostituta lá, quando ele foi lá para a cidade de Gade, parece, se não me engano, a Bíblia diz que ele passou a noite lá. Diz que primeiro ele entrou a prostituta. Aí tem algumas versões dos crentes para enganar o povo. Aí diz que ele passou a noite, como se ele estivesse só fugindo dos filisteus. Mas não, ele entrou para trepar. E o verbo entrar ali, ele diz que ele entrou a prostituta. Entrar ali é trepar. Se vocês pesquisarem, buscar aquela passagem que é, Juízes, é? Não. Qual é o livro mesmo da história de Sansão? É Juízes, que ele era um juiz, né? Isso mesmo, Juízes, capítulo 16. Né? Aí vocês pegaram a passagem e ver no hebraico lá, pegar um dicionário e ver lá o verbo que está lá usado, vocês vão ver que justamente aquela passagem de Sansão vai estar relacionada com diversas outras que envolvem sexo. E o verbo lá, quando você vai ver a tradução, significa justamente ter relações sexuais. Vai ter várias outras conotações, é óbvio. Toda palavra em qualquer língua tem várias conotações, mas ela, quando empregada, como eu falei, com relação à mulher, ela sempre vai ter esse significado na Bíblia, que é penetrar, ter relações com uma mulher, certo? Aí os crentes tentam esconder a passagem lá de Sansão, que mostra que
transando com a prostituta, mas não querem, né? Porque eles que acham que esse povo era um povo justo, um povo santo, tal, que era guiado pelo Deus. E Sansão vai trepar com a puta no favor do Deus hebreu. Porque ele sai de lá, depois que termina a trepada dele, ele sai arrombando o portão da cidade. Ou seja, o Deus hebreu estava com ele, né? Aí muitos deles, como sabem que nós sabemos o que é interpretar um texto, eles agora estão mudando essa história. Não, porque eles eram tudo, eles eram pecadores, como a gente, eles tinham suas falhas, tal. Agora estão mudando estão dando, querendo dar uma nova roupagem para as mentiras da Bíblia, né? Aí então, vem agora com essa historinha dizer que os hebreus, não, eles não eram diferentes, eles tinham, adoravam o Deus verdadeiro, né? Mas eles tinham suas falhas, eles eram pessoas como a gente, né? Cometia erros, mas é mentira que eles nunca pregaram isso. Basta vocês olharem nos livrinhos deles, nas revistinhas deles, eles dizem que esse povo tudo era santo, que era um povo justo, escolhido, tá entendendo? Agora que estão com essa nova, tentando dar essa nova roupagem para as histórias da Bíblia, para enganar os bestas, os trouxas novamente, tá entendendo? Bom, segundo o costume de toda a terra, assim como nós estávamos falando, aqui é a fala da filha mais velha de Ló. Nosso pai nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, ou seja, que nos penetre, segundo o costume de toda a terra. Qual é o costume de toda a terra? O homem furar a mulher, o homem trepar com a mulher e gerar filhos, tá entendendo? É isso que ela quer dizer. Segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai. Não sei de onde foi que elas encontraram vinho, né? Já que estavam fugindo de uma cidade que estava pegando fogo. Não tinha como parar e pegar vinho. E deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Deu a trepada lá e nem sentiu. Gozou e nem sentiu que tinha gozado. Filha da puta. História mentirosa da pé. Nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Veis aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. O velho era bom de cama, já estava velho. E você sabe, né? O homem com certa idade não dá uma hoje, aí daqui a uma semana, um mês. Principalmente naquela época que não tinha Viagra, né? Para levantar de novo é uma maior dificuldade, né? Mas o velho deu duas, é. É, cada dia deu uma. Pois é. Veja aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Ah, mas é dizendo, né? Olha, ontem eu peguei o velho e o velho botou pra lá, viu? O velho é bom de cama. Bom, demos de beber vinho também esta noite. Aí o velho tomou uma cachaça na primeira noite, nem se lembrou quem foi que ele tinha. Nem se lembrou o que foi que ele fez. Aí na noite seguinte, aí vai de novo, a filha toma ele cachaça, ele sem saber de nada. Essas filhas dando essas cachaças todas pra ele. Tal do vinho, né? O vinho de uva, né? Que os caras dizem que na Bíblia não tem vinho que embebeda não, que eles não bebiam vinho que embebedava não. É só vinho de uva, doce, é o suco da uva. Fala sério. Bom, aí vem agora a mais novinha, né? E aí diz, olha, veja aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, a mais vai falando, né? Demos de beber vinho também esta noite, e então entra tu, olha, entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai, certo? E deram de beber vinho a seu pai, também naquela noite. E levantou-se a menor, veja agora a vez da menor furar, primeiro foi a mais velha, agora a menor. E deitou-se com ele, a menor. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando, nem quando se levantou. Agora você veja, que história mal feita.
essa história de Ló, né? Mentira pura. Eu já expliquei, né? Tem uns 2 vídeos falando dessa história de Ló, né? As diversas mentiras que tem nela. Não faz sentido nenhum. Mas vou repetir um deles. Veja. Embora que aqui nosso ponto, a nossa abordagem aqui principal é falar da questão da mentirada de Jacó, quando o texto diz que ele supostamente teria sido enganado por Labão, seu tio, quando trocou as mulheres, certo? Mas a Bíblia tem disso. A gente vai falar de uma determinada coisa e costuma falar também de outras coisas, porque é muita mentira. Então a gente tem essa vontade de falar sempre quando aparecem essas mentiras assim. Bom, então disse que a mais nova entrou, né? Se deitou, aí o velho nem viu quem. Quando a menina se deitou e se levantou. Meteu o vara nas duas e não viu. Só foi descobrir quando a menina apareceu com uns 6 meses, uns 4 meses, né? Aparece a barriga começa a inchar, né? Foi assim que ele descobriu que tinha metido o vara nas duas filhas. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Veja, é o que eu ia falar. Quem foi que escreveu essa história? Diz a Bíblia que foi Moisés, né? Ou, diz a Bíblia não, diz os crentes, os judeus, né? Que foi Moisés. Então, quem foi que descobriu essa história? E esse pai comeu duas filhas numa caverna onde só estavam eles, os quatro, os três, aliás. Quem foi que saiu contando essa história para chegar na boca de Moisés, né? E ele passar por escrito essa história? Que é uma história vergonhosa dessa, em que um pai comeu duas filhas, ninguém saía contando. Só essa putaria ia ficar entre eles. Ia ser um segredo de família, né? Ninguém sai contando uma putaria dessa para que todos os seus descendentes fiquem sabendo. Olha, você é descendente desse camarada aqui. Ele comeu duas filhas. Você é fruto dessa putaria aqui. Vê se tem sentido. Porque essa putaria aconteceu numa caverna. Só estavam essas três pessoas. Aí, aí dessas três pessoas, da furada do pai com essas duas filhas, saem mais dois meninos. Aí você acha que a mãe saiu contando pro filho, os dois filhos, cada uma dessas meninas, né, saiu contando pros seus filhos, olha, você seu pai é meu pai, seu pai é meu pai. A gente deu uma trepada aqui e gerou vocês. Tá entendendo? Vocês acham que elas fizeram isso? Saiu contando pros seus filhos que eles eram fruto da putaria dela com o pai. Tá vendo que não tem sentido essa história? E que Moisés escreveu isso? Isso é uma história inventada, pessoal. Inventada. E por que dizemos que é inventada? Porque o crente vai dizer, não, mas isso aqui na época não tinha lei, então isso não era pecado. Mentira. Porque o contexto nos mostra que elas, as filhas, tramaram, né, de forma que o velho, né, ficasse embriagado, para que ele não soubesse o que estava fazendo. Então, elas viam nisso uma coisa errada. Assim como o pai, por estar embriagado e não soube quem deitou e quem saiu e tal, eu acho que isso é mentira, né? Completamente mentira, não faz sentido. Você trepar com uma mulher à noite e não saber o que foi que aconteceu no dia seguinte. E depois, na noite seguinte, repetir a mesma coisa e depois você não saber de novo. Então esse velho era gagá. Se o velho era gagá, o velho não levantava. Certo? Isso é conversa mentirosa. Mas analisando essa mentirada, veja que isso não tem sentido, porque diz que quem escreveu essa história foi Moisés. E como Moisés, segundo a lenda, diz que escreveu aquilo que ele recebeu por meio da tradição oral, ou seja, as pessoas falaram a ele, ou seja, pessoas mais velhas, né, no caso, né, falaram para ele, a fim de que ele registrasse suas historinhas lá
no Pentateuco. Então, mais vê se faz sentido isso. Que nós vimos que, no contexto da historinha, nós vimos que as filhas fazem isso de forma em segredo, porque sabiam que isso aí era errado. Tanto que o contexto da historinha nos passa a ideia de que se o velho tivesse sã, né, não aceitaria comer as filhas. É tanto que embriagaram e deram uma cachaça tão terrível que o velho não sabia nem se estava deitado, se estava em pé. Tá entendendo? Então, numa situação dessa, essa história nunca seria conhecida na boca de outras pessoas. Tá entendendo? Isso é mentira, pessoal. Só gente ignorante que acredita numa história dessa. Bom, e a primogênita deu à luz um filho. A primogênita deu a primeira trepada, tirou o primeiro filho, né? E chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos Moabitas. Até o dia de hoje. Eu já expliquei também por quê, né? Eles fizeram isso aí, botaram as origens dos Moabitas através da putaria de de Ló e suas filhas. São os Moabitas e os Amonitas, né? Por de Amon. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe de Ben-Ami. Ben significa filho no hebraico, né, pessoal? Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Tá aí. Mas qual é a ideia que eu estou passando para vocês trazendo essa história de Ló e a putaria com as suas filhas? A putaria de Ló com as suas filhas. É que foi a filha mais velha que propôs para a filha mais nova trepar com seu pai. E o que isso quer dizer no contexto de Jacó? E era a regra conhecida, pessoal, essa questão da filha mais velha, ela ter prioridade em questões de casamento, de ter filhos. Vocês viram na história de Ló que foi a filha mais velha que deu a primeira trepada, ou seja, o texto quer dizer o quê? Que aí a filha mais velha tinha direito ela tinha o direito de primeiro deitar com seu pai, ou com um homem que tivesse, tá entendendo? Ou seja, a ideia era antiga, não era coisa nova de que a filha mais velha tem de pegar um homem para casar primeiro que a mais nova. Como como tenta sugerir a historinha mentirosa lá de Labão e Jacó. Essa coisa era corriqueira, era comum. Não era só na terra de Labão, em todo lugar. Estão vendo como desmascaramos essa historinha de ter Jacó sido enganado? Não tem nada de enganação aí. Só nisso vemos o quão mentirosa é essa história. Segundo, Jacó era parente de Labão. Este adorador de ídolos, eu digo, esse adorador de ídolos é o Labão, né? O Jacó também era. Era irmão de sua mãe Rebeca. O Labão era irmão de Rebeca, que era mãe de Jacó. Você acha que Jacó lá com o seu pai Isaac, sua mãe Rebeca, não contou como eram os costumes lá da terra de, de Labão? Ele não sabia, chegou lá inocente? Mentira, pessoal. Eles eram parentes e se conheciam muito bem um ao outro. E outro, essa história lá, como eu falei, de casar primeiro a mais velha, depois a mais nova, era só de lá? Não, onde o safado velho do Jacó, mais Isaac, mais Rebeca estavam, que era na terra de Canaã, era a mesma coisa lá, era assim. Não era só lá na terra de Labão. É mentira, pessoal. E veja que eu mostrei o exemplo das filhas de Ló. Por que a filha mais velha tomou a iniciativa? Por que a filha mais velha teve o primeiro filho? Por causa dessa regra que havia. Dessa forma, sendo eles da mesma família, era impossível que Jacó não soubesse desse costume lá da terra de, 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 de Labão e que não compartilhasse de igual modo com seus filhos. Eles eram tudo da mesma família. Os filhos não sabiam de nada do que acontecia lá na terra de Labão, que era a terra de seus pais, né? Eu digo os filhos lá de Isaac, de Abraão, por exemplo, não sabiam o que acontecia lá na terra de suas parentelas. E segundo a lenda, né, diz que
Abraão mandou Isaac pegar, mandou um servozinho pegar uma mulher lá nessa terra de seus pais, que era lá, em Panharã, ou Arã, né? Depois vem Isaac e Rebeca manda o Jacó também pegar uma filha lá na terra de seus pais, seus antepassados, da mesma maneira que o safado velho do Abraão mandou. Sempre lá nessa terra. Todos eles conheciam, pessoal, a sistemática dessas terras. Aponta lá para a questão, né, que era costume de lá. Mas é mentira, como eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Que em Canaã também havia essa história de que a filha mais velha tinha primazia em se casar. Certo? Mentira, tudo mentira nessa Bíblia. A mãe de Jacó, Rebeca, foi dada em casamento a seu pai, Isaac, da mesma forma, como eu acabei de falar, né? O Abraão não vai mandar um servo lá pegar uma, uma serva lá para. Ou uma serva, uma das filhas lá dos seus parentes lá para dar para Isaac. O Jacó a mesma coisa, vai, pega. O Jacó. O Isaac a mesma coisa. Manda o Jacó, manda o Jacó ir lá para a terra de sua parente para pegar uma parente. Eu tenho outro vídeo que eu vou explicar essa questão, por que deles quererem essas parentes, viu, pessoal? Que também tem um objetivo, porque eles só queriam essas parentes como mulheres. Tudo na Bíblia é explicável. Tudo na Bíblia está em volta de lendas, certo? Não tem nada de Deus aqui, é tudo. Só vê a presença das lendas na cultura dos hebreus. Tudo pensamento primitivo. Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, Rebeca e Raquel vinham de uma mesma terra. Segundo as lendas bíblicas, eram todos parentes. Todos se conheciam. Todos tinham os mesmos costumes, pessoal. Historinha de chegou lá e não sabia que era primeiro que pegava a mulher mais velha e depois pegava a mais nova. Os próprios inocentes cristãos afirmam que Abraão, ao se deitar com sua escrava, a mãe de sua esposa, estaria seguindo o costume das terras de Ur, na Mesopotâmia. Tá lembrado? Se você pegar se você abrir aí o YouTube, se abrir qualquer canal de crente aí, sobretudo aquele o arqueólogo, ele vai tentar justificar a putaria do velho lá, que pegou a escrava e meteu vara para gerar Ismael. Ele vai dizer, não, é que ali era um costume da regra, era um costume da época. Os tabletes, né, que ele pega lá, usa da arqueologia para enganar os trouxas, os tabletes que foram encontrados mostram esse costume, né, de que uma mulher que não pudesse gerar filhos era autorizada a pegar uma escrava e dar para o seu marido para gerar filhos para ela. Então Abraão, tá vendo como aí ele diz, tá vendo como a Bíblia é um livro confiável, que mostra a realidade? Aí os trouxas, né? Abre a boca, ficam admirados. Então, eles, nessa questão, eles trazem esse argumento para favorecer a putaria do velho. Quer dizer, não, ele fez isso, mas era uma regra, é um costume. Mas veja, ele está dizendo que Abraão seguiu uma regra. Da onde? De lá, da cidade onde ele veio. De onde foi que Abraão veio? De Ur. Então Abraão está seguindo, segundo eles, Abraão estaria seguindo essa regra lá de Ur. Mas aí quando chega lá em Jacó, diz que Jacó não sabia. Pelo menos o contexto diz, né? Que Labão disse que, não, porque aqui é costume a gente pegar e entregar a mais velha antes da mais nova. Mas Abraão não já seguia essas regras já de lá? Então como é que Jacó chega lá sem saber disso? Tá entendendo? Como é que eles mesmos se desmentem? Ou seja, as regras de lá eram todas conhecidas por eles. Assim como o próprio arqueólogo, pastor e outros, né, afirmam, né, que Abraão, segundo nessa passagem, está seguindo os costumes de lá. Ou seja, os hebreus, Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua prole sabiam dos costumes lá a, da cidade de onde eles iam pegar suas esposas. Tudo mentira dizer que chegou lá, pegou a mais velha e não sabia que teria de pegar. Certo? Conversa furada. Bom, sim, como agora Jacó, né, e já que eles justificam, né, dizem que Abraão seguia lá os costumes, então, como agora Jacó não saberia que era costume
entre sua própria família, se oferecia a filha mais velha. A Labão chegar, é aqui, né? Aqui a nossa regra é essa. Primeiro a gente entrega a primeira mais velha, depois entrega a mais nova. Veja, entrega a primeira mais nova, entrega a primeira mais velha, depois entrega a mais nova. Para quem? Para o mesmo homem, pessoal. Tá entendendo? Para o mesmo homem. Ó povo que gosta de ser enganado e feito de trouxa. E nessa historinha, vemos o quanto esse Deus é imprestável e inerte. Ele nem avisou a seu amado servo Jacó, que roubou o direito de primogenitura de seu irmão, que estava sendo enganado por Labão, né? Porque é o Deus bíblico, né? Pelo menos o escritor tenta passar que o Jacó saiu lá da terra lá do seu pai, ou saiu lá do meio do pai, e que chegou no meio do caminho, botou uma pedra, deitou tal, e depois quando voltou também botou outra pedra lá, deitou e disse que viu o anjo descendo do céu pela escada, tal, tal. Ou seja, o Deus hebreu estava o acompanhando. Chegou lá na terra lá, foi abençoado, teve um monte de filho, pegou um monte de cabrito, um monte de coisa. Tudo sendo mostrando que estava sendo abençoado por Javé. Mas na hora de ser enganado, no caso de que o Labão disse que estava enganando ele, né? Ia dar primeiro a mais velha e depois ia dar a mais nova. Javé não apareceu para ele para avisar, ele. Cuidado aí que esse cara aí, esse seu tio aí, tá querendo lhe enganar, vai querer passar uma mulher que você não quer. Apareceu isso? Não. O Javé não apareceu no sonho para avisar a Jacó. Oh Deus imprestável, né? Inerte. Javé não prometeu proteger Jacó e conceder-lhe todas as bênçãos oriundas do direito roubado de seu irmão Esaú? É como deixou ele desprotegido assim, né? O filho engana o pai cego e esse Deus nada faz, simplesmente o abençoa. Não avisa a Isaac que era seu filho, aliás, não avisa a Isaac que seu filho, Jacó, o estava enganando. E acredita que um homem se deita com uma mulher e não sabe identificar se ela é de fato aquela que ele queria. Quem é que acredita numa historinha dessa? Isso é mentira, pessoal. Como eu falei logo no início, a primeira coisa que o cara é, quando a mulher apresentava, entrar nessas tendas aí, ou nessas cabanas aí que esses hebreus tinham, e era dada como esposa para ele, a primeira coisa que ele fazia era tirar o véu, tirar aquele véuzinho lá da cara da mulher, para olhar para a mulher. Para começar a meter brasa, né? Aí o cara vai meter brasa sem olhar para a mulher, sem morder os lábios das mulheres. E esses camaradas, você sabe, né? Era um bicho, né? Pra pegar a mulher, né? Mordia a mulher todinha. Começava pela boca, mordia a mulher todinha. Aí ia deixar a mulher toda coberta. É. Bom, por acaso essa mulher não fala e esse homem não lhe fala nada? Simplesmente faz sexo a noite inteira, sem ouvir um só gemido? Mulher no gemido fazia peste nenhuma. Não falava assim, por exemplo, devagarzinho, ou então mais rápido. Falava nada. Fala sério, rapaz. Por acaso essa mulher ficou na cama toda encoberta? É que eles tinham cama, nem cama tinha, era no chão mesmo. Tendo em terra, imagine cama. E sabemos que essas pessoas eram depravadas. Eu trouxe aqui algumas, só para ver, para vocês verem, né? Vocês verem. E não tem nada, não tem esse negócio de chegou na caminha lá e deixou a mulher toda coberta, só levantou a saia, o vestido da mulher, meteu a rola e pronto. Conversa, pessoal. Isso é mentira. Vai colocar, deixar a mulher toda nua e botava pra lá. Veja, aqui alguns achados, né, da Mesopotâmia. Veja como é que os caras. Tem posição aqui que eu nem conhecia. O cara sabia furar lá naquele tempo. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui, o cara aqui por detrás de uma mulher, uma vara da desgraça aqui na mulher. E a mulher parece que tá chupando alguma coisa aqui, né? Tá vendo aí, né? Chupando. Aqui outra posição aqui, ó. De novo. Agora os camaradas gostam de pegar a mulher por trás, né? Principalmente você vê eles pegando aqui a mulher pela frente. Só pega a mulher por trás. Mesopotâmia. Na terra que Abraão veio. Aí não era craque para fazer nessas posições. Abraão. A outra posição aqui, ó. Lá também na Mesopotâmia. Mulher de. É, posição maravilhosa e ele botando pra lá. Tá vendo? Areia já vem de há muito tempo, pessoal. Olha que posição é.
Aqui tá um vaso na. Parece que vai dar na cabeça da mulher. E uma taquara da pé aqui, é. Mulher capô botando aqui, é. Olha o vaso que ele vai meter na cabeça da mulher. É sexo selvagem. É sexo selvagem aqui nessa época. Olha a posição aqui do outro aqui, é. Cavalinho, né? Aí deitou, virou 69, né? Botou a posição, é o 69, a posição 69. E aqui na Índia. Aqui, a Índia, o pessoal gostava de pintar o sétimo. Aqui, várias posições aqui, ó. Antiguidade, pessoal. O pessoal fazia de tudo. Aqui no Egito. Olha a taquara do egípcio aqui, ó. Tem uma passagem na Bíblia que o Deus hebreu fala que os egípcios eram chegados. E tinha uma raiva da peste dos egípcios. Vai ver por causa disso, né? Os egípcios com uma taquara da porra dessa, os hebreus parece que tinham vergonha, nunca fizeram nenhuma figurinha. Pelo menos ainda não foi encontrada nenhuma figurinha deles fazendo essas posições, né? Mas é porque ele era santinho, é? Não. No Egito, é. A posição que o cara botou a mulher, viu? Vai puxando o cabelo e taquara na mulher. Brincadeira. Veja, o sexo, pessoal, era assim. Negocinho de botar véu na cabeça e ficar a noite toda com véu na cabeça. Conversa furada desses crentes, ignorantes. Olha aqui mais no Egito, olha. Cada posição da desgraça, pessoal. Olha, só ver fuleiragem aqui é pesada. Olha essa mulher aqui no banquinho, tá vendo aqui, ó? Olha a taquara desse egípcio aqui, ó. Aqui por baixo, tá vendo? Olha bem aí, viu? Olha o tamanho da jamanta do cara. Depois, na Bíblia, o Deus hebreu reclama lá que os hebreus, Ezequiel, capítulo 23, 26, se não me engano, e o Deus hebreu fala que os egípcios eram ajegados. Diz que tinha o pênis enorme e ejaculava igual a cavalo. Tá explicado aí porque nós temos aqui essas imagens dos egípcios, né? Olha o tamanho da taquara dos caras. Olha essa mulher aqui sentada na cadeira, segurando o tamanho da taquara do cara por baixo, olha. Pense. E aqui desse lado, a posição é sempre de quadra, aquela, né? Aqui tem outra aqui em cima aqui, ó. E olha o tamanho da taquara dos caras, dos egípcios. Repito, não foi por nada que o Deus hebreu lá em Ezequiel disse que esses egípcios não era brincadeira não. O bicho era igual um, diz que tinha tamanho, diz que o pênis dos caras era igual a de jumento e que ejaculava igual a cavalo. Deus hebreu estava por dentro das genitálias dos egípcios. Ele é onisciente, né? Ele é onipresente, né? Vai ver que havia muitas transas dos egípcios, ficava de olho nas transas dos egípcios. E mais esse quadro aqui, pessoal, olha. Olha as posições dos caras, hein? Você tá pensando que essas coisas que a gente faz hoje é novidade, é? Ah, rapaz, você tá muito enganado. O negócio já vem de muito tempo. Olha as posições, vejam as posições. E a taquara dos caras, dos egípcios, né? Tá vendo, pessoal? O sexo que fazemos não tem nenhuma novidade. Tudo que fazemos hoje, eles faziam com maior intensidade. Basta vermos que nem parentes e animais eram poupados nessa época. A suposta lei dos hebreus diz que o Deus hebreu proibiu o quê? Os caras pegarem animais. Por quê? Porque eles pegavam, pessoal. Quando uma lei aparece dizendo que é não fazer isso, não fazer aquilo, é porque naquela comunidade as pessoas fazem aquela coisa. Então tem que ter uma lei para inibir esses comportamentos. Tá entendendo? O porra de pastoreio, né? Ficar ali só com essas ovelhinhas, esses cabritos, esses camelozinhos ali para ali e acolá. Esse cara metia vara nesses animais. Até uma suposta lei foi preciso impor que eles, os hebreus, não trepassem com animais. Então, cristão, não me venha falar bobagens. Essa historinha mal feita simplesmente retrata a poligamia entre esses povos.
inclusive entre os hebreus. Veja que o safado do Labão disse o quê? Aqui primeiro a gente pega a mais velha, depois a mais nova. Para quem? Para o mesmo homem. A poligamia reinava. Ali o texto quer dizer que estamos diante de poligamia. Tá entendendo? Veja que não tem nada de enganação. Ele pegou a mais velha, depois pegou a mais nova e, de quebra, ainda levou as duas escravas e meteu vara nas duas escravas das mulheres que ele teve. Ou seja, quatro mulheres para ele. E ele comeu as quatro, pessoal. O tal do Jacó gerou filhos nas quatro. Os 12 filhos de Jacó vêm dessas quatro mulheres. Vocês estão entendendo? Poligamia explícita, pessoal. É isso que quer dizer o texto. O ignorante olha e acha que aquilo ali foi. Tem a ver com enganação mesmo. Ah, não, que Jacó era um homem justo, honesto, foi enganado pelo tio, não sabia de nada daquilo, não conhecia os costumes daquele local. Conversa furada, seu besta. Ah, não, ele pegou a mulher, não sabia, transou com ela, foi descobrir no outro dia. Por essas imagens que eu acabei de mostrar, vocês veem que a putaria já era velha. Ninguém era santinho, não, cobrir só comer a mulher, com a mulher coberta, com um buraco lá aberto, não. Era várias posições, o cara pegava a mulher de várias posições. E para isso a mulher tinha que estar nua mesmo, completa. Não era cabeça escondida. Você acha que naquela época não tinha boquete, não, é? Bobão. A poligamia era a praxe da época. Daí a naturalidade de se providenciar de imediato uma outra mulher para o canalha do Jacó. Essa historinha ridícula nos mostra o quanto uma mulher valia. Elas casavam-se ou eram obrigadas a casar com o primeiro que se dispusesse a querê-las. Elas não tinham vontade ou autonomia para dizer a seus pais que não queriam esse ou aquele homem. A historinha tem a única intenção de mostrar a poligamia, tanto que Jacó não só transa com duas irmãs, mas adquire mais duas escravas de suas mulheres como merenda sexual. A historinha só quer passar a ideia de que esse trapaceiro estava sendo abençoado por Javé, pois que aparece ele pegando duas mulheres, depois pega as duas escravas, fica para ele como depois aparece com um monte de filhos, gerando os 12 filhos com essas quatro mulheres, porque a ideia é dizer que Javé estava abençoando ele, que ter filhos, ter muitos filhos, era sinal de bênção dos deuses naquela época. As quatro mulheres que ele adquire têm como simbologia que ele estava sendo abençoado por Javé, que por meio delas iria tornar Jacó uma grande nação, conforme havia sido prometido por seu avô Abraão, depois por seu pai Isaque. Então, lembrado que eu já falei que essas historinhas da Bíblia era sempre passada de um pai de pai para filho? Essa historinha quer mostrar que transar com parentes nessa suposta época era algo mais que natural no convívio dos hebreus. Note também que para se casar era preciso pagar um dote. Porém, o miserável do Jacó não tinha nada, pessoal. O contozinho mostra que ele sai de lá da terra do pai sem nada, mas diz que ele era rico, riquíssimo, porque o avô Abraão era riquíssimo, comprou um monte de terra, né? Segundo o mentiroso do arqueólogo, né? Que diz que Abraão saiu comprando um monte de terras. Eu já provei que tudo isso é mentira, né? O Isaac herdou, já que o velho era rico, né? O Abraão era rico, riquíssimo, que falava até com reis, já falar com o faraó, falar com o rei Abimeleque, então era riquíssimo. O Abraão teria de ter deixado uma herança enorme, né, para o Isaac, né? Mas não, deixou porra nenhuma, porque o filho deles, Jacó, foi atrás de uma esposa sem beira nem eira. E aí, cadê o dinheiro do dote, Jacó? Não levou nada? É que a pessoa cai numa conversinha dessa, numa história infantil dessa. Mas aí surge um outro questionamento. Jacó não era neto do milionário Abraão, que, segundo o pastor adventista Rodrigo Silva, havia comprado terras cananeias? Não era Jacó, filho de Isaac, o herdeiro milionário de Abraão? O Jacó era neto, como eu falei, né, de Abraão, filho de Isaac, todos dois riquíssimos, né?
Até os reis têm inveja desses homens. Mas como é que esse camarada, esse Jacó, chega lá na terra do tio sem eira nem beira? Então, como esse homem tão rico não tinha sequer dote, tinha dote algum para oferecer a seu tio Labão em troca de suas filhas? Onde foi parar a riqueza desse povo? A historinha é tão mal feita que há duas versões dela. E eu vou falar delas, terminando o texto. A primeira dá a entender que Jacó teria saído da casa de seus pais, às pressas para fugir de seu irmão. Se você ler o texto, né, vocês vão ver que a primeira versão dá a entender isso. Que Jacó sai nas carreiras, nas pressas, fugindo, com medo da peste do irmão, com medo do irmão matar ele. Vem a segunda versão, já mostra outra história. Ele não sai fugindo, certo? Não sai fugindo. Depois mistura tudo, parece que ele saiu fugido e não, certo? Porém, há uma segunda que nos mostra, digo, uma segunda versão, né, dessa mesma história, que nos mostra ele simplesmente saindo da casa de seus pais com um único objetivo, que é de se casar, arranjar uma esposa na terra da parentela de sua mãe. Essa é a segunda versão. Uma mostra ele querendo fugir no maior desespero, com medo de morrer. E uma outra diz que ele sai na maior tranquilidade, o irmão vê ele saindo e tal, né? O Esaú, né? Que disse que queria matar ele, diz que sai, ele sai na maior, sai com o único objetivo, ir para a terra dos pais, no caso da mãe, né? Que diz que é da mãe, mas é mentira, é também do pai. Eles eram tudo parentes. E diz que vai para lá atrás de uma mulher. Agora, como é que um cara sai, que diz que eles estavam seguindo o costume lá da terra, né? Como é que ele sai sem ter o dote? Porque nessa época tinha de ter um dote para pegar uma mulher para casar, né? Então, como é que ele saiu para casar? Porque a segunda versão diz que ele saiu para casar, atrás de uma mulher. Então, como é que ele saiu sem nada na mão? Ah, não, porque ele saiu fugido. Mentira. Porque, como eu falei, a segunda passagem mostra que ele saiu na maior tranquilidade. O irmão sabendo que ele estava indo embora. E sabendo que ele ia atrás de uma mulher. E se a passagem mostra que ele estava saindo para ir atrás de uma mulher, ele tinha de sair com algo, com um tal do chamado dote, vamos dizer assim, o dinheiro. Né? Claro que aqui nessa época não tinha dinheiro, né? Mas as coisas necessárias, né, para dar em troca da mulher. Se ele estava indo atrás da mulher, como é que ele saiu de mão vazia? Tá vendo que história mal feita, mentirosa? Mentira, pessoal. Só trouxa cai nessas. Acredita, repito. Só trouxa acredita, lê essas besteiras e acha que isso tem algum fundo de verdade. Porém, há uma segunda que nos mostra que ele simplesmente saindo da casa de seu pai, de seus pais, com um único objetivo, que é de arranjar uma esposa na terra da parentela de sua mãe. Fala, como eu disse, fala da parentela da mãe, mas é da parentela dos dois, que eram tudo parentes. O que desmente novamente a historinha mágica, vez que se ele saiu com o intuito de casar-se, não poderia ter saído de mãos vazias. Teria que ter levado o tal dote obrigatório. Jacó era tão miserável que, como não tinha recursos, ofereceu em troca de suas mulheres a força de seus braços a Labão. Veja, ele queria a mulher, mas não tinha o dote. Aí foi o que ele fez? Que trocou, ia dar a força de trabalho dele, né? A força dos braços, em troca de pegar a filha do tio. Vocês mostrar que esse miserável não tinha dinheiro nenhum. Não tinha herdado porra nenhuma. Porque eram tudo uns peregrinozinhos e tinha umas quatro cabritinhas ali e acolá. É essa a história. O frigir dos ovos dessa história é essa, mostrando que os hebreus, desses contos aí, eram uns miseráveis. Tá entendendo? Tem nada de bênção, que ficaram ricos, compraram terras e compraram terrenos. Mentira da desgraça. As histórias bíblicas são patéticas e risíveis. Pessoas sãs não engolem tantas mentiras como as que encontramos na Bíblia. São pessoas assim, alienadas, fáceis de serem enganadas, que compram essas mentiras como verdades, que ouvem aquele falastrão dizer o que diz e, e engolem aquelas monte de besteiras e mentiras dele. E de outros crentes, né, que saem aí falando essas mentiras nos seus canais.
Só gente alienada, gente que não tem compromisso nenhum em querer saber verdade nenhuma, e gente muito inocente, pessoas que são fáceis de serem enganadas, que aceitam essas bobagens como verdades. Pessoas sérias não conseguem ver verdades num livro tão cheio de lendas infantis como é a Bíblia. Só alguém cego, muito tolo, inocente ou muito aproveitador que vai dizer que esse livro tem algo importante para nos dizer. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Né? Tentei mostrar para vocês o contexto da época, a relação pessoal desses povos ligados com o pessoal lá da Mesopotâmia, né? Que eles dizem que tinham um laço comum. E é isso aí. Dê seu like, seu dislike, compartilhe o canal, divulgue o canal, comentem e até a próxima.